Oi, gente, bora conversar hoje sobre comparação. E aí, você tá tendo que lidar com a comparação? Você é uma pessoa que se compara muito? Eu acho que é natural do ser humano se comparar. Nós temos essa inclinação para comparação em algum momento, alguma situação da vida, isso vai acontecer. Mas é tão injusto a gente fazer isso e por quê? Porque nós somos seres individuais, com trajetórias diferentes, realidades diferentes. Cada um de nós temos a nossa caminhada. Eu creio que falta muito esse despertar, sabe? De peraí, Deus tem uma trajetória única para mim, Deus colocou características específicas na minha vida, o Senhor quer fazer algo através de mim, como que eu posso glorificá-lo? Como que eu posso frutificar onde eu estou, como eu sou, com aquilo que eu tenho em minhas mãos? Eu creio que falta mais a gente olhar, sabe, para dentro de nós e se respeitar. Respeitar o nosso ritmo, a nossa velocidade, o nosso tempo, a nossa estação, porque não somos chamados para viver na velocidade do outro, mas na nossa própria velocidade. Nós precisamos conhecer o nosso ritmo, a nossa estrutura, o nosso propósito. Lá em Gênesis 33, quando Esaú e Jacó se reencontram, se perdoam, Esaú diz para Jacó: olha, vamos seguir caminho, eu vou te acompanhar. E Jacó então diz para Esaú: não, vai na frente, vai lá na sua velocidade e deixa que eu vou no meu ritmo, na minha velocidade, porque o meu ritmo é outro, o ritmo da minha família é outro. E Jacó então, ele respeita isso, ele libera Esaú e respeita a sua velocidade, a velocidade daqueles que estão com ele. Lembra também de Davi? Davi, ele pega a armadura de Saul para lutar contra o gigante, mas ele não consegue andar, porque ele não estava acostumado com aquilo, porque ele não tinha habilidade com aquilo. Então ele pegou algo que ele já tinha costume, que já era familiar para ele, e ele então lutou. Às vezes nós estamos olhando tanto para o lado e dizendo: ah, mas eu não sou desse jeito, eu não tenho aquilo. E nós estamos nos comparando com a velocidade do outro e querendo ir numa velocidade que não é nossa, querendo fazer coisas que não somos chamados para fazer. Às vezes a nossa alma está inquieta demais. E nós estamos olhando para tanta coisa e nós estamos nos comparando. Isso está trazendo desânimo, insatisfação, descontentamento. E aí a gente precisa lembrar a nossa alma que nós temos um Deus e que bom é esperar nele, que nós podemos esperar nele. Muitas vezes a gente vai ter que silenciar a voz da nossa alma para ouvir o Espírito, para ouvir aquilo que o Senhor quer nos dizer. A gente vê no Salmo 73 que por um momento o salmista compara a sua vida com a vida dos ímpios. E ele diz: ah, mas eles prosperam, eles se dão bem, eles estão no topo, tudo dá certo para eles. E por um momento o salmista se entristece. Mas aí ele volta o seu olhar para Deus, para a presença de Deus, e ele então percebe que, peraí, eu tenho Deus. E bom para mim é estar com Ele é a minha herança. Sabe como lidar com a comparação? É você voltar o seu olhar para o seu Criador. É você colocar o seu olhar no lugar certo. Peraí, que eu tô olhando demais para o lado. Eu preciso olhar para o meu Criador. Eu preciso olhar para dentro. Eu preciso ouvir a sua voz. É sobre a gente decidir, se posicionar em viver uma vida pelo olhar de Deus. Se preocupar não em se parecer com o outro, ou como que a vida do outro parece ser mais interessante, mas se preocupar com o olhar de Deus. Como que o Senhor está enxergando a minha vida? Como está a minha vida diante do Senhor? A comparação certa não é com o outro, mas com a palavra. Peraí, eu estou crescendo em graça, em humildade, em contentamento, em gratidão, em amor, em conhecimento sobre Deus. Eu estou me parecendo mais com Jesus? Coloque o seu olhar no lugar certo e você vai avançar. A resposta não está em você ter um corpo daquele jeito, ou você ter isso, ou ter aquilo, ou ser daquela forma. A resposta está em ter contentamento em Jesus. O problema é o nosso ego, e isso é tratado em Jesus.
Ele é a fonte da água da vida que sacia a sede da nossa alma. Então, beleza, tem coisas na nossa vida que a gente vai identificar que ainda precisa de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de reparo, mas é sobre a gente ter a consciência de que isso é um processo. Que, sabe, nós estamos sendo lapidados, somos ensináveis e a obra ainda não está concluída. Então, mesmo que ainda existam coisas em processo, é sobre a gente aprender a celebrar aquilo que o Senhor está trabalhando em nós e aquilo que Ele já realizou em nós, as conquistas até aqui. E se a gente reconhece a obra que o Senhor está fazendo na nossa vida, a gente então consegue olhar para vida do outro, para a trajetória do outro e celebrar também aquilo que Deus está fazendo no outro. E sem nenhum tipo de ciúmes, nenhum tipo de inveja, comparação. E sabe por quê? Porque celebrar a trajetória do outro não inferioriza a sua, não desfaz o que é seu, não apaga a sua luz. Principalmente com as redes sociais, a gente fica romantizando, idealizando a vida do outro conforme aquilo que é mostrado. Mas a real é que a vida não é perfeita. A vida instagramável o tempo todo não existe. E todo mundo tá passando por aflições, por batalhas, todo mundo tem os seus processos. A pessoa com quem você se compara não tem culpa da sua comparação, talvez ela também esteja lá tendo que lidar com a comparação. A verdade é que ninguém conhece a vida de ninguém. Ninguém conhece a sua vida, você não conhece a vida do outro, Jesus sim conhece. E a resposta de Jesus para os seus sentimentos de comparação é: minha filha, meu filho, como eu quero que você se encontre em mim. Como eu quero que os meus pensamentos sejam interessantes para você. Toda vez que eu me via, sabe, nesse lugar de comparação, o Senhor me dizia: Lari, ok, é isso que você pensa, mas você está interessada naquilo que eu penso, naquilo que eu tenho para a sua vida. Então talvez você esteja dizendo: ah, Senhor, mas se eu tivesse isso, se fosse daquela forma, e se eu fosse daquele jeito? E Jesus está dizendo: tá, mas você está interessada, você está interessado no meu plano? Você está interessado em ouvir aquilo que eu penso sobre você, aquilo que eu tenho para você? E como que a gente vai duvidar dos pensamentos daquele que nos conhece desde antes do nosso nascimento? Quando a gente caminha pela verdade, quando a gente abre os nossos olhos, sabe, para aquilo que o Senhor tem para nós. Quando a gente abraça a nossa identidade nele, então mentiras, enganos perdem espaço. Correntes são quebradas, brechas são fechadas. Se posicione, sabe? Busque compreender a vontade de Deus para a sua vida. Coloque o seu olhar no lugar certo. Eu espero que Deus tenha falado aí no seu coração e compartilhe essa mensagem com outros amigos. Talvez possa também fazer sentido para outra pessoa. E é isso. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.